Trata-se de uma ação proposta pela mãe de um trabalhador, agora enquanto inventariante do seu espólio. Portanto, a capacidade judiciária e a propositura da ação, a legitimidade ativa, é feita pelo espólio autor, o espólio do trabalhador falecido. Qual trabalhador? Um jovem de 22 anos que faleceu no trabalho rural, quando teve o seu corpo preso no cardan do trator, e aí ele foi triturado e morreu instantaneamente aos 22 anos. Uma primeira reclamação trabalhista foi proposta, e nesta reclamação houve a condenação, o reconhecimento do dano, do nexo causal, houve o reconhecimento da responsabilização da recorrida na primeira ação. E para aquela ação, a autora era a mãe. E ali se arbitrou uma indenização por danos morais. Neste segundo processo, o espólio autor, não mais a mãe, mas o espólio autor, reivindica o pagamento a título de indenização material do lucro cessante, daquilo que o trabalhador, se em vida estivesse, produziria na sua vida civil. E essa indenização seja revertida em favor do espólio e depois, ao final, rateada entre os herdeiros na forma do artigo 943 do Código Civil. A sentença reconheceu a legitimidade do espólio, porém entendeu que não haveria se falar em indenização material de lucros cessantes por inúmeras razões, entre as quais, porque os valores não comporiam o patrimônio do trabalhador no momento do seu falecimento, porque não haveria base legal para tal pagamento. Tratando dessas duas excelências, data máxima vênia, o erro é injudicando. O lucro cessante se indeniza não porque ele compõe o patrimônio do trabalhador no momento do falecimento. O lucro cessante se indeniza pelo evento morte que cause o seu falecimento. É justamente por ele não permanecer vivo e poder trabalhar e produzir renda é que isso tem que ser indenizado. Lá do outro, a afirmação sobre inexistir base legal para tal pagamento, data máxima vênia, ela não tem respaldo no ordenamento jurídico pátrio, que adotou o princípio da restituição integral do dano. E por restituição integral, entenda-se, aqueles que são responsáveis, e a responsabilidade é incontroversa, transitada em julgado, a responsabilidade da empregadora. A reparação integral é total do dano. E nesta hipótese, o que se está a dizer é isso. A inexistência de dependentes econômicos desse trabalhador, porque tinha 22 anos, justifica que por isso o empregador seja desonerado da indenização material? Essa é a questão jurídica. Não nos parece que esse entendimento tenha sido albergado pelo princípio da restituição integral do dano, admitido em nosso ordenamento jurídico nos artigos 402, 954, 950, 951 do Código Civil. Para além disso, excelências, e nos memoriais que nós mandamos ao gabinete de vossas excelências, inúmeros precedentes das turmas e da seção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho têm reconhecido o direito à legitimidade do espólio autor reivindicar o dano material decorrente da infortunística acidentária e, inclusive, danos morais e existenciais que nem foram pedidos nesse processo. São inúmeros presentes, eu peço vênia para fazer a leitura de alguns precedentes. Ministro Alexandre Agra Belmonte, pela terceira turma. O pedido de direito patrimonial é transmissível por herança, nos termos do artigo 943. Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, em julgamento da seção de dissídios individuais. Não se pleiteia direito próprio dos herdeiros, e sim do decujus. A legitimidade para figurar no polo ativo da lide é efetivamente do espólio
e não dos herdeiros. Inúmeros outros precedentes albergam o mesmo fundamento da restituição integral do dano como sendo o repositório jurídico legal permissivo de indenizações como essa pleiteada. Isso está na súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça. Isso está, mudando aquilo que tiver que ser mudado, no enunciado 454 do Conselho da Justiça Federal. Isso está na aplicação do direito comparado admitido pelo artigo 8º da CLT, no Código Civil francês, nos seus artigos 1240, 1231, 2. Isso está na essência da existência do direito. Alguém responsável pela morte de outra pessoa não pode ser desonerado da reparação devida porque não haviam dependentes desta pessoa. Nesse ponto, chama atenção que a louvada de sentença fez referência que se, para fazer a leitura, o que se verifica é que a inventariante, por via transversa, busca o pagamento de um pensionamento mensal ao qual não teria direito caso pedisse em nome próprio. E, de fato, a genitora não era dependente. Todavia, data máxima vênia, me permitam a crítica eminentemente jurídica e respeitosa. Esta afirmação não se justifica no plano jurídico, porque no plano jurídico tem lugar o princípio da restituição integral do dano. Esta afirmação, que atribui mácula ao exercício do direito de ação pelo espólio autor representado pela genitora do trabalhador que morreu triturado, esta afirmação se justifica no plano antropológico. Prestigia-se o patrimônio em detrimento da efetiva reparação da violação da vida humana. Na dúvida, prestigia-se o capital em detrimento da dignidade da pessoa humana e a sua reparação. E mesmo que tudo isso assim não fosse, excelências, admitir o contrário, seria desdizer que, ou ao mesmo tempo admitir que se grace no meio juslaboral, sobretudo em atividades de grave risco, uma prática de eugenia laboral, em que, excelências, e a lógica ordinária dos fatos permite fazer essa conclusão. Ora, para atividades de risco, que se contratem trabalhadores jovens, que não têm família, que não têm dependentes, afinal de contas, em sobrevindo um acidente fatal, não haverá pensionamento, não haverá indenização material. É deste tipo de lógica jurídica que se combate com esta ação. Não há nada de injusto no pleito em comento data máxima vênia. O que há é uma evolução do direito do trabalho, uma evolução respaldada em inúmeros precedentes que têm sido seguidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, em não se permitir que se desonere aquele responsável pelo causamento do dano da sua reparação integral, tão só por não existirem independentes habilitados. É por isso a pretensão e por isso o pedido de que seja reformada a sentença, seja deferido o pagamento a título de indenização material conversível em herança depois partilhada entre os herdeiros na forma do artigo 943 e os inúmeros precedentes citados. Muito obrigado.